Os irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Nós vamos ler do verso 8 até o verso 13. A palavra do Senhor que nos diz assim: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós queremos nessa manhã, diante da Tua palavra, pedir ao Senhor, ó Deus, que... Ó Deus, pela ação do Espírito Santo do Senhor, o Senhor, ó Deus, possa nos instruir como povo de Deus, igreja do Senhor. E sempre, ó Deus, que nós possamos, ó Pai, levar, ó Deus, aquilo que a Tua palavra nos diz, de fato, ó Deus, como aquilo que norteia a nossa vida e a igreja do Senhor. Que, ó Deus, o Senhor nos abençoe sempre, ó Pai, para que nós possamos viver como igreja, ó Deus, da forma como o Senhor requer. E assim, ó Deus, nós pedimos a Tua bênção, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das coisas que nós precisamos atentar sempre na valorização daquilo que a palavra de Deus nos mostra como a expressão do corpo de Cristo Jesus. E muitas vezes quando nós falamos a respeito do discipulado, daquilo que o Senhor nos chamou a viver, ou seja, nós estamos seguindo, a Cristo Jesus, estamos sendo discipulados em direção a isso, ao entendimento correto daquilo que deve ser a nossa vida a partir do padrão, que é Cristo Jesus, a referência sempre é Ele. Então, quando nós olhamos esse conceito e aquilo que nos fala a respeito de igreja, nós vamos perceber que de forma, então, já racional e lógica, não existe um discipulado que não se requeira uma estrutura, principalmente de autoridade. Aquilo que muitas vezes nós temos no nosso tempo, que chega a ser algo que as pessoas elas estejam rechaçando toda e qualquer ideia de autoridade. Não existe discipulado sem esse conceito de autoridade. A palavra de Deus ela coloca isso de maneira clara e evidente, ou seja, a partir daqueles que conhecem a Cristo Jesus e caminham já há algum tempo, e a partir deles também caminhando, discipulando a outros, mas isso não exclui, nunca vai excluir essa ideia de autoridade. Quando a gente olha então para a questão de liderança bíblica e aquilo que nós temos, que muitas vezes achamos que é apenas um sistema de governo, na verdade isso é um caráter teológico, é algo que a palavra de Deus coloca. É muito mais do que apenas um sistema de governo. Quando nós temos na nossa igreja oficiais que estão desempenhando duas funções específicas que a palavra de Deus nos mostra nesses oficiais, o primeiro sendo servo da palavra e o segundo sendo servos fazendo com que a igreja entenda esses atos, o ato de amor de uns para com os outros. Mas é vital que a gente entenda isso e compreenda essa relação de discípulos que amam a palavra e, portanto, amam aquilo que a palavra de Deus nos mostra a respeito disso. Deus nos chama, então, a servir, e isso também é evidente, claro, na palavra do Senhor, nos mostra isso. E a palavra de Deus, então, quando a gente chega aqui no começo da igreja, nos mostram esses ofícios, e esses ofícios servem para mostrar à igreja de maneira plena que nós devemos, como nós devemos servir ao Senhor e como nós devemos viver a vida cristã. E assim a palavra de Deus estabelece esses dois ofícios, e nós
Hoje, como Igreja Presbiteriana do Brasil, é claro que nós fazemos uma distinção entre o presbítero docente e regente, mas a palavra de Deus nos fala a respeito do presbítero, e nós estamos nessa manhã aqui especificamente olhando para o ofício dos diáconos aqui, e como a palavra de Deus ela estabeleceu isso, e como a palavra de Deus requer que a igreja faça isso. A gente vê que em todos os lugares que a igreja ia expandindo, aqui no Novo Testamento a orientação era clara, para que estabelecessem presbíteros e diáconos nessas igrejas que estavam sendo plantadas ali ao redor do mundo. Portanto, basicamente os diáconos aqui, eles mostram aos santos como amar uns aos outros tangivelmente, né? Como que isso acontece na igreja do Senhor. E aqui nós voltamos então ainda à ideia daquilo que é o início de tudo isso. O padrão sempre vai ser Cristo Jesus. E não é curioso notar que nas primeiras relações aqui, referente ao termo diácono, está se referindo exatamente a Cristo Jesus. Jesus ele se coloca nessa posição de diácono. E um dos textos que nós conhecemos muito bem, e que Jesus fala nesses termos acerca dele mesmo, é em João 13. Lá em João 13, na noite da traição, ali eles estavam numa sala superior, e eles convidam os discípulos, ele tira a túnica externa e pega uma toalha, coloca na cintura e convida os discípulos ali para que ele pudesse lavar os pés aos discípulos. A gente volta à ideia daquilo que estava acontecendo aqui, porque aquele servo que fazia isso era o servo menos qualificado, né, na cultura que Jesus estava. Jesus, então, ele pega o termo, e esse termo não era usado a não ser para o servo, aquele último servo, que não tivesse tanta qualificação, e Jesus pega e fala, eu sou o diácono, eu sou o servo. E aí ele pega a toalha, e aquele serviço que era lavar os pés de pessoas que, no contexto, vinham com os pés extremamente sujos ali, ele pega e começa a lavar os pés aos discípulos. E no texto é extremamente interessante que os discípulos acham meio estranho, e é meio esquisito, porque eles estão dentro dessa cultura. Ou seja, quem deveria fazer era aquele que era o anfitrião da casa, o dono da casa, que tinha um servo que era designado exatamente para isso, e agora eles estão numa posição extremamente desconfortável, porque era Jesus que estava ali com a toalha lavando os pés e chamando eles para que os pés fossem lavados. A gente, caminhando nesse texto, nós vamos perceber que mesmo os discípulos desconfortáveis ali com a situação, eles se chegam. E há um outro evento aqui nesse texto, que Pedro ele não aceita que fosse lavado. Às vezes a gente acha que Pedro era afoito por falar algumas coisas ou agir de alguma forma, mas possivelmente Pedro era aquele que estava compreendendo o que estava acontecendo ali. Porque logo a seguir no texto, quando Jesus fala de novo, dentro das 7 vezes que ele fala ego eimi, que ele era eu sou, ou seja, parece que Pedro já está entendendo que aquele que é o Deus Criador, que estava na criação desde o início, Jesus Cristo, Filho de Deus, era aquele que estava agora com a toalha, chamando os discípulos para lavarem os seus pés. Ele fala, como que isso vai acontecer? Lembra do texto que João está falando, que ele era o Verbo estava com Deus, desde o início ele estava lá. Pedro está agora diante dessa situação e Jesus chamando os discípulos para que os pés deles fossem lavados. Mas aqui nesse princípio que nós começamos a compreender o que Jesus está fazendo, porque não era novo aqui, Jesus fala de um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Isso não era novo. Se você voltar à palavra de Deus lá em Levíticos 19, você vai perceber que todo o capítulo de Levítico 19 está falando exatamente de amar ao próximo, de como nós devemos nos relacionar com o próximo. E por que Jesus então fala que esse era algo novo aqui no texto? A gente vai perceber que era pela forma como ele estava fazendo, e aquilo que ele estava fazendo era de fato se importando com as pessoas, não apenas servindo por servir, ou um ato apenas de você fazer alguma coisa por alguém,
mas muito além disso. Ou seja, fazer isso, mas como expressão de amor. Como expressão de amor. Nós podemos servir as pessoas, ou as pessoas elas têm, ou a própria sociedade tem uma série de situações que ela vai em direção ao outro, né, de assistência social, mas isso é muito mais profundo do que exatamente só uma assistência social. Jesus está caminhando mais fundo, dizendo para os seus discípulos que todo ato de servir, ele precisa vir permeado pelo amor, não apenas fazer por fazer. E aqui no texto que nós lemos, nós começamos a perceber a definição aqui, aquilo que Paulo vem fazendo como instrução ao povo de Deus na instituição aqui dos diáconos. Nós sabemos bem que isso acontece desde Atos 6, e ali há uma reação do povo de Deus, dos apóstolos, que era possivelmente mais um ataque de Satanás à igreja, ou seja, se os apóstolos desviassem a sua atenção também para cuidar de todas essas questões, que no caso eram as viúvas dos helenistas, que estavam ficando desassistidas, eles deixariam de pregar o evangelho e, portanto, a igreja também não avançaria. E aqui a solução que eles acham, imediatamente eles agem, que fossem escolhidos homens para que pudessem servir as mesas. E de novo aqui no texto vai usar o termo que foi usado a Cristo Jesus. Então se estabelece os diáconos e a gente percebe claramente que não era apenas um ato de você dar algo às pessoas ou servir as pessoas de algo que elas estavam necessitando. Caso contrário, não era necessário que uma qualificação estivesse evidente, que fossem homens cheios do Espírito Santo. A qualificação era essa. Que fossem homens cheios do Espírito Santo. Se fosse apenas para que fosse uma ordem estrutural, de organização, algumas coisas que normalmente nós entendemos assim, não era necessário isso, mas há algo claro ali no texto, que fossem homens cheios do Espírito Santo. Portanto, essa palavra ela é traduzida na palavra de Deus, diáconos, como ministros, para se referir ao serviço geral, como Atos capítulo 1, Romanos capítulo 12. Também a palavra de Deus nos fala de governantes como sendo diáconos, aqueles que atendem necessidades físicas, como em Mateus 25, também a palavra lá é diácono. E assim a palavra de Deus, em vários contextos, nos mostra exatamente o que é o cerne daquilo que era o ofício, ou a palavra. A palavra de Deus ainda se refere aos anjos também como diáconos, como ministros do Senhor. Mas também, quando fala de servos, do mesmo que é traduzido da mesma forma, também usa essa palavra quando fala dos aqueles que servem a Satanás. É usado o mesmo termo, mas no sentido de servir. Mas a palavra de Deus então nos norteia com respeito a isso e ao ofício e daquilo que nós estamos prestes a fazer como igreja do Senhor. E eu quero trazer algumas lições para a nossa vida, de acordo com o texto que nós lemos e a designação que é feita aqui. A partir do verso 8, a gente percebe um conectivo no texto, dizendo semelhantemente, portanto ele está ligando a tudo aquilo que ele falou antes. E a primeira coisa que ele falou exatamente estava endereçada aqui aos presbíteros ou aos anciãos. Você vai perceber que há apenas uma das características que mudam exatamente, que dá ênfase no texto, de um ofício para outro, que é o apto para ensinar, que está aqui nos presbíteros e nos diáconos. Isso não é repetido aqui no texto. Mas aí o texto nos fala, semelhantemente quanto aos diáconos, então ele diz, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância. A primeira estrutura do texto está dizendo exatamente com respeito ao caráter e aquilo que se vê não apenas no nosso meio, mas aquilo que se vê fora, no dia a dia. E de novo eu volto a frisar que o exemplo, o padrão é Cristo Jesus. O padrão é Cristo em qualquer lugar, em qualquer tempo. Portanto, junto com os discípulos, ele é evidenciado essa característica de servo, né? Como Paulo depois fala aos Filipenses, que ele se tornou servo, a si mesmo se esvaziou. Também junto, quando o povo, no meio da multidão, Jesus também evidenciava isso. Portanto, essa característica não era apenas algo particular em alguns momentos, mas era algo que era visto
tanto ali com os discípulos quanto no meio da multidão. E essa é as primeiras sentenças aqui do texto, que sejam respeitáveis. E a gente vai ligando com os outros textos que dizem a respeito dos diáconos, e a gente vai perceber que isso são características que a gente perceba tanto aqui na igreja quanto lá fora. Porque, de novo, eu volto a frisar, isso tem que espelhar aquilo que era Cristo Jesus. Então ele fala a respeito de ser respeitáveis, de ter uma só palavra, né, de não ser inclinado a muito vinho e não cobiçosos de sórdida ganância. São qualificações que ele coloca tanto para o presbítero quanto para diáconos. E aí ele diz, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Todas as vezes que o texto nos mostra, e na teologia de Paulo, a gente vai perceber o mistério da fé está diretamente relacionado ao Evangelho. Ou seja, viver plenamente o Evangelho. Então, as características que aquilo que Deus requer de nós, como servos do Senhor, no sentido geral, que todos nós somos servos, que da mesma maneira a gente conserve o mistério da fé com a consciência limpa, ou viva de fato o Evangelho, não apenas quando nós estamos reunidos como igreja do Senhor, mas durante toda a nossa vida. Isso tem que ser evidenciado durante toda a nossa vida. Então ele diz também, sejam primeiramente experimentados. Em outro texto, a palavra de Deus nos mostra que isso é necessário para que, de fato, as pessoas sejam reconhecidas já trabalhando ou como servo, para que, de fato, seja instituído como diácono. Ou seja, nós não escolhemos oficiais de forma, falar, olha, fulano de tal, ele está longe da igreja, uma frequência baixa, vamos tentar ordená-lo diácono para ver se ele fica mais firme. Essa não é a lógica da palavra de Deus. Aquilo que tem que ser feito é olhar a igreja, olhar aquilo que já está acontecendo, naquilo que as pessoas estão evidenciando, e aqui de homens que estão vivendo plenamente o Evangelho e trabalhando, servindo ao Senhor, olhar e perceber que isso já é algo que vem fazendo há algum tempo e, portanto, já são experimentados. Nós não podemos fazer de qualquer forma, né, como apenas para que as pessoas elas possam, a partir de agora, trabalhar na igreja. Isso já deve ser algo evidente. Então ele diz, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Porque eu volto a frisar, dentro do discipulado cristão e da nossa vida cristã, nós temos como característica que já é inerente de nós termos aqueles que estão nos servindo, mas são autoridades dentro da igreja, são oficiais dentro da igreja, e portanto eles servem de exemplo para nós. Eles servem de exemplo para nós. E aí no texto, eu sei que muitas vezes nós usamos esse texto, e há alguns debates aqui, quando ele diz no meio do caminho aqui, ele fala da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Alguns entendem que isso aqui é a abertura para o ofício, né, de diaconisa, mas dentre todas aqueles que são as interpretações do texto, aquilo que nós seguimos é exatamente o que o texto está abrindo, mostrando exatamente que as mulheres também servem no reino de Deus, assim como acontece na igreja e na nossa própria igreja. Não apenas não instituídas do ofício, mas servem sim uns aos outros, e nós temos isso na igreja do Senhor, no trabalho das mulheres, né, de tantas coisas, de ações em direção ao próximo, que muitas vezes nós nem ficamos sabendo, mas que estão realmente fazendo aquilo que a palavra de Deus nos diz. Mas o texto não é claro e não dá exatamente essa abertura para que a gente possa caminhar nesse sentido, porque em todos os outros textos a referência ainda continua sendo aos homens aqui, provados e experimentados. E o texto então continua: o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. A gente vai perceber em todas essas características que aquilo que a palavra de Deus requer é que alguém que esteja ou aspirando, né, o ofício, ele de fato viva o Evangelho como a palavra de Deus requer.
que não relativize aquilo que a palavra de Deus nos mostra, ou seja, ela viva realmente de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos mostra do início ao fim. Então que isso seja evidente na vida, tanto na vida familiar, e que isso se mostre, né, às pessoas tanto lá fora quanto aqui dentro da igreja do Senhor. Não pode haver uma duplicidade de vida, mas que de fato esteja vivendo e lutando, como diz o texto, no mistério da fé, que é exatamente o Evangelho. Então a palavra do Senhor, ela nos mostra que basicamente o que nós precisamos compreender é que nós fomos chamados para servir e para o serviço do Senhor. E aqui nós temos essas qualificações para tal. Portanto, nós estamos aqui nessa manhã e desde já nós já estamos sendo instruídos naquilo que nós faremos em breve, que será eleições para diáconos. Nós precisamos olhar para aquilo que a palavra de Deus diz e desde já orar e colocar diante do Senhor a vida daqueles que o Senhor requer e daqueles que o Senhor mesmo já escolheu para desempenhar esse ofício. Mas nós devemos levar isso com extrema seriedade, ou seja, é um direito que nós temos como igreja do Senhor e que nós temos que desempenhar, mas nós temos que levar tudo isso com seriedade. Não apenas por simpatia por um ou por outro, mas nós devemos sempre voltar àquilo que a palavra de Deus nos diz, ser dedicados ao serviço. E ao concluir aqui, eu volto a frisar que essas características aqui e aquilo que em última instância se aplica é a Cristo Jesus como servo. A palavra do Senhor que nos mostra isso da vida dele, do início ao fim, né, se esvaziando do seu poder e da sua glória, vindo a esse mundo para nos servir. A palavra de Deus nos mostra isso lá em Filipenses. Portanto, o padrão é alto, o padrão é Cristo Jesus. Mas nós precisamos lutar a cada dia para que nós possamos ter na igreja do Senhor oficiais que de fato sejam cheios do Espírito Santo e que estejam nessa luta constante pelo Evangelho e evidenciando isso na sua vida, lutando nesse sentido. Não é apenas assistência social. Através da junta diaconal da Igreja do Senhor, nós somos ensinados de como servir aos irmãos em amor. É por meio da junta diaconal. E por isso nós precisamos levar isso a sério e colocar diante do Senhor desde já em oração, pedindo ao Senhor que levante homens cheios do Espírito Santo para servir ao povo de Deus e servir ao mundo, porque esse foi o nosso chamado. Que Deus nos abençoe e que desde já coloque em nosso coração a vontade dele que se revele na vida da sua igreja. Vamos orar? Se você puder ficar em pé, nós vamos orar.